mencionei no vídeo anterior, as células possuem uma estrutura básica, que são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Mas você sabia que dentro do nosso corpo as células podem apresentar formas e funções bem variadas? Já ficou curioso e quer saber mais? Então se inscreva em nosso canal para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Senta o dedo no like e vambora! Eu sou a professora Dani Freitas e esse é o canal Educando com Amor. Se você não assistiu o vídeo 1 sobre as células, aconselho que você clique no card que eu estou deixando aqui em cima e assista o vídeo antes de vir para este. Mas se você já assistiu o outro, continua aqui comigo e vambora! Lá no vídeo 1, eu mencionei que, com exceção dos vírus, todos os seres vivos possuem células. Mas antes de continuar com o vídeo, eu preciso te explicar sobre uma coisa muito importante sobre os vírus. No caso deles, como não possuem células, muitos cientistas e autores não os consideram como seres vivos. Só deixando claro que, para ser considerado um ser vivo, devemos lembrar que esses cientistas se baseiam em características que permitam classificá-los como tais. Eles adotam critérios muito simples, tais como reprodução. Nesse quesito, os seres vivos são capazes de deixar descendentes, ou seja, de se reproduzir. Evolução, que é um processo que atua sobre todos os seres vivos, modificando-os com o tempo. Metabolismo, isso significa que dentro de todos os organismos dos seres vivos possuem reações químicas que garantem a sua sobrevivência. Resposta a estímulos. Os seres vivos conseguem responder a estímulos que garantem a sua interação com o meio. Células. Costuma-se aceitar que os seres vivos possuam células, sendo essas consideradas unidades funcionais e estruturais de cada organismo. E material genético, ou seja, todos os seres vivos possuem DNA. Porém, um ser vivo possui o seu ciclo de vida. Ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Mesmo morto, ele ainda é considerado um ser vivo. Nesse caso, o oposto de um ser vivo é um ser não vivo. Ou seja, um ser que não possua uma ou mais das características que mencionei um pouco antes nesse vídeo. Na concepção de muitos cientistas, um vírus não é considerado um ser vivo, pois ele não possui células e, portanto, também não possui metabolismo. Já outros cientistas acreditam que o vírus trata-se sim de um ser vivo, pois ele se aproveita de uma célula para sobreviver. Um outro motivo que faz com que estes cientistas acreditem que o vírus trata-se sim de um ser vivo é o fato dele poder se reproduzir e sofrer evolução, ou seja, o vírus ele vai se modificando com o passar do tempo. Bom, sendo um ser vivo ou um ser não vivo, o vírus é um parasita que vai se aproveitar de uma célula para se manter. Mas voltando ao foco principal do vídeo, as células em nosso organismo nem sempre se apresentam com a mesma forma e com as mesmas funções. Uma outra coisa que quero deixar bem claro antes de prosseguirmos com o vídeo é que as células vegetais são completamente diferentes das células animais. Nas células vegetais, por exemplo, a sua morfologia é limitada em razão da presença da parede celulósica. Em outras palavras, são células que se apresentam sempre com uma forma fixa e, nesse caso, retangulares, enquanto nas células animais não possuem essa parede.
permitindo assim que elas possuam formatos variados. Neste vídeo trataremos das células animais e não das vegetais. Veremos que elas apresentam formas variadas de acordo com a função que exerce dentro do organismo. Aqui nós vamos falar do nosso organismo, o humano, mas deixando claro que as células dos outros animais apresentam formas muito semelhantes. Mas agora eu quero deixar uma pergunta. Nós vamos responder no final desse vídeo. Tá preparado? Ok, então vamos lá. Quantas células, em média, o ser humano possui em seu organismo? Responde essa aí. Pause o vídeo e escreve aqui embaixo no comentário. No final do vídeo, nós vamos deixar a resposta para você. Quero só ver quem é que está prestando atenção na aula. Mas vamos falar das células da nossa pele. Veja na imagem que ela possui formas poliédricas e que lhe permitem ficar mais próximas umas das outras, garantindo assim a sua proteção mecânica e evitando que se perca água por desidratação. Dessa forma, a nossa pele pode revestir o organismo com maior eficácia. Já as células do músculo são mais alongadas. E essa estrutura em que as células se encontram permitem que os músculos possam se contrair e se distender com maior facilidade. Já no sangue, encontramos os glóbulos vermelhos ou as hemácias. Elas possuem essa forma achatada e a região central bicôncava. Esse formato permite que as células consigam transportar o oxigênio com maior eficácia. Ainda temos as células que compõem o nosso sistema nervoso, como eu brinco na minha sala de aula, os nossos tico e teco. Elas possuem diversas ramificações para que possam realizar a recepção de estímulos e a transmissão de impulsos nervosos com maior velocidade. Normalmente, as células possuem um tamanho inferior ao poder que os nossos olhos têm de enxergá-las sem a ajuda de aparelhos, ou seja, de microscópio. Porém, há alguns casos em que somos capazes de enxergar células a olho nu. As células reprodutoras femininas, que são os óvulos, são células que os nossos olhos são capazes de ver sem a ajuda de microscópio. Já alguns pesquisadores, como por exemplo o autor do livro Molecular Biology of the Cell, menciona a gema como uma célula, o que a tornaria a maior célula que você já possa ter visto. Porém, um ovo inteiro não chega a ser considerado uma célula gigante, não, já que a clara é considerada um nutriente que vai servir de proteção e de alimentação ao pintinho enquanto ele estiver dentro do ovo. Se deixamos de mencionar alguma célula que você conhece, comente aqui embaixo para que a gente possa trocar algumas informações. Uma curiosidade que talvez você não saiba é que dentro de você, de mim, de nós, todos os dias tem células morrendo. Mas não precisa ficar preocupado, não, pois ao passo em que ela morre, ela já se reproduziu, ou seja, ela deixou os filhinhos delas dentro de você. A maneira em que uma célula se reproduz é que vamos falar daqui em diante. A reprodução de uma célula faz parte de um ciclo celular, ou seja, o ciclo de vida de uma célula, que se inicia a partir de sua formação por meio da divisão da célula-mãe e vai até a sua própria divisão com a formação das células filhas. Lembrando que a divisão celular é comandada pelo núcleo da célula,
E como mencionamos no vídeo sobre as células, que o DNA fica dentro do núcleo, podemos constatar agora que, para haver a reprodução da célula e esta se manter como a célula mãe, parte do seu DNA também é repartido no processo da divisão celular. Já vou falar a resposta da pergunta que deixei um pouco antes no vídeo sobre a quantidade de células em média que um ser humano possui em seu organismo. Mas antes gostaria de pedir que, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu joinha. E se chegou até aqui, comenta aqui embaixo com a hashtag Finalizei com a Pro Dani Freitas. Se deixou a hashtag, é bem capaz de eu mencionar você no próximo vídeo. Mas você precisa ser um inscrito do canal, hein? E respondendo à pergunta, o ser humano possui cerca de 10 trilhões de células. Caraca! 10 trilhões! É zero que não acaba mais. Mas é isso aí. Gratidão por ter assistido até aqui e beijinhos da Pro!